maior cineasta do mundo, conseguiu desagradar todos os setores sociais do país onde ele vivia, a Itália, Pier Paolo Pasolini. Sabia, não? Essa é a vinheta aí, Brad. Yeah, man. Estamos aqui de outras histórias. Pier Paolo Pasolini é um cineasta italiano contemporâneo de Federico Fellini, contemporâneo de Michelangelo Antonioni, não? Também do Nouvelle Vague francesa, Godard, né? François Truffaut, Claude Chaubert. E o Pasolini, ele é espetacular, na minha opinião, porque ele conseguiu ser um intelectual, provavelmente o mais controverso intelectual entre os anos 50, 60 e 70. O Pasolini, ele tinha habilidades de tal ordem. Ele era capaz de pintar, ele era capaz de esculpir, de escrever ensaios, de ser crítico de teatro, ser roteirista, de ser diretor de cinema, de teatro. Ou seja, um artista completo, um pensador absolutamente inquietante e perturbador, tá? Porque ele, à época, como homossexual, ele não gostava de como seus amigos que tinham condição social arrumavam os seus casos homossexuais. Então, ele sempre ia para o baixo meretrício, para as regiões de alto nível de tensão e violência, e é de lá que ele tirava os seus namorados. O Pasolini, ele conseguiu, enquanto fazia sua produção artística acontecer, um fenômeno muito curioso. Porque ele fez filmes extremamente controversos, como Decameron, Evangelho Secondo Matteo, Saló, 120 Dias de Sodoma, Édipo Rei. E ele tinha consigo a ideia de inquietar as pessoas. Em Teorema, por exemplo, o personagem principal chega numa família, é um homem bonito, envolvente, e as 4 pessoas da família, mais a empregada, depois que esse homem vai embora, passam a ter distúrbios espetaculares. Não posso contar o fim para vocês, mas posso dar um pequeno spoiler. Enquanto a família se dissolve, cada história da dissolução da família, pela falta desse homem, é mostrada, a empregada, que teve o mínimo de relação possível com esse homem, ela flutua no vilarejo onde ela mora, 6 metros acima do chão, para desespero da vida. Esse é o Pasolini. Então, ele conseguiu, ao longo dos seus poucos filmes, deve ter feito 15 ou 16 filmes, dos seus ensaios, das suas análises críticas, ele conseguiu atrair a atenção e conseguiu atrair a raiva de vários grupos do país. A Igreja Católica odiava Pasolini. Os comunistas odiavam Pasolini. A direita italiana odiava Pasolini. Os banqueiros odiavam Pasolini. Os intelectuais, detestavam Pasolini. A máfia queria matar o Pasolini. E o que acontece? Num dia qualquer de 76, ele sai para ficar com um namorado e vejam vocês que falta de sorte. Ele sofre uma agressão. Essa agressão é muito estranha porque ele foi espancado de maneira absolutamente brutal. 2 ou 3 automóveis diferentes passaram por cima do corpo do cineasta. E, no final, apenas um jovem que havia tido contato com ele recentemente foi acusado do crime porque tinha uma mancha de sangue na calça. E foi condenado a apenas 8 anos de prisão, com direito a condicional assim que fosse o tempo. E quando Pasolini morreu, no seu enterro foram meia dúzia de amigos e de pessoas que trabalhavam com ele. A rigor,
ele demonstra que o talento pode incomodar a sociedade inteira. E talento ele tinha de sobra. Todos os seus filmes são obras de arte. E é um desafio para qualquer pessoa sentar diante de cada um deles e assistir. No Evangelho segundo Mateus, por exemplo, ele não usa nenhum ator. Ele usa o seu namorado da ocasião, que era um estudante de arte, e os pescadores e vendedores de uma ilha na Sicília, onde ele coloca apenas os paninhos no rosto e solta os diálogos de fundo. Por exemplo, um pescador com um pano preto é apenas focalizado de frente nas suas rugas, no seu olhar duro, mas o texto é o Caifás condenando. Uma mulher é colocada de lado com o véu branco e é uma mulher comum da aldeia, mas a voz e o diálogo é da Verônica que aparece na Bíblia. Então, o Pasolini é um gênio. É um gênio e é um desafio para quem gosta de arte, de cinema, tentar acompanhar a velocidade com a qual esse gênio se desenvolveu. Eu diria para quem está interessado começar pelos filmes, porque se for também encarar os livros e os artigos, vai ficar assoberbado. Então, Pier Paolo Pasolini, o grande cineasta do cinema, da novela vogue, do cinema italiano, e provavelmente o intelectual mais perturbador dos anos 60, 70. Assista, curta, porque Pier Paolo Pasolini é maravilhoso, mas você sabe, isso são outras histórias. A gente se vê.